todos muito bem-vindos à Igreja Batista Boas Novas. Gostaria de convidar aquele que pode se colocar em pé em reverência ao nosso Deus para a gente começar com uma leitura. Nós vamos ler o livro de Mateus, capítulo 5, versículo 13 a 16. Mateus, capítulo 5, versículos 13 a 16. Mas antes vamos orar. Pai amado, Pai querido, nós somos muito gratos por estar na sua casa, somos gratos por mais uma vez poder aprender a sua palavra, somos gratos, Senhor, por mais uma vez poder entoar hinos de louvor a Ti também, ó Pai. Pedimos que o Senhor receba o nosso louvor nessa noite como um aroma suave que sobe aos céus, ó Pai. Em nome de Cristo Jesus que eu oro e agradeço. Amém. Amém. Mateus capítulo 5, versículo 13 a 16 diz assim: Vós sois o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restará o sabor? Para nada mais presta, senão para lançá-lo fora, ser pisado pelos homens. Vós sois luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre o monte, nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador e alumia a todos os que se encontram na casa. Assim, brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que estás no céu. Amém? Vamos começar entoando o hino 282, ainda em pé. 282, 282, onde quer que for, irei. Oremos, Pai amado, Pai querido, mais uma vez na sua santa presença, estamos glorificando o seu nome, Pai. Muito obrigado, Senhor, pelo dia de vida que o Senhor nos deu, também entregando essa tarde, esse dia para o Senhor. Nós agradecemos, Pai, pela oportunidade que nós temos de estar chegando à casa do Senhor, também para
não só para ouvir sua palavra, Pai, mas também para ter entendimento dela, Pai. Muito obrigado, Pai. Esteja com o regente, esteja com as músicas agora, a dona Juliana, Pai. Obrigado, Senhor, que você tem dado essa oportunidade para nós a cada tempo que nós temos vindo na casa do Senhor, Pai. Somos gratos a Ti, em nome do Teu Filho, amado Jesus Cristo, pela hora agradecido. Amém. Amém. Pode se assentar, igreja. Hino 258, 258, Aviva no Senhor, com a mesma alegria do primeiro hino. Amém. Logo em seguida a mensagem 254. Sou forasteiro aqui. O versículo diz: confessando que eram estrangeiros e peregrinos sobre a terra. Hebreus capítulo 11, versículo 13. Salvador, dos
obrigado, Tiago, pelo seu bom trabalho essa noite. Boa noite. Boa noite. Sejam todos bem-vindos à nossa igreja nesse culto de quarta-feira, culto e oração. Também quero bem-vindar os irmãos e amigos que estão nos prestigiando nesse momento, cultuando a Deus conosco. Deus abençoe, viu? Cada um de vocês aí em seu lar, na sua casa, alguns de vocês sozinhos, mas também outros em companhia de seus familiares. Obrigado pela sua presença nessa noite. Muito bem, as crianças agora vão subir para o culto infantil, então com muito cuidado, as crianças podem subir para o culto infantil com a professora Juliana. E nós vamos estudar a palavra de Deus nessa noite, comprometendo o bom testemunho de Cristo. Esse é o título da mensagem desta noite. Comprometendo o bom testemunho de Cristo. Abre a sua Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo 5. Também quero convidar os irmãos que nos acompanham, os amigos, que se você tem uma Bíblia próxima a você, tenha a bondade de folheá-la para o primeiro livro do Novo Testamento, o Evangelho de Mateus. É o primeiro livro do Novo Testamento, Evangelho de Mateus, capítulo 5. O versículo é o versículo 13. Mas também vou ler até o versículo de número 16. Comprometendo. Quando nós não somos o sal da terra, quando nós não somos a luz do mundo, eu vou comprometer o bom testemunho que Jesus deixou nesse mundo. Porque eu digo, eu advogo que eu sou discípulo dele. Então quando eu deixo de reluzir sua luz, e quando eu deixo de fazer a diferença na vida das pessoas, eu estou comprometendo o bom testemunho de Cristo. Leia comigo esse trecho contido no livro sagrado. Mateus capítulo 5, dos versículos 13 até o versículo de número 16. A palavra de Deus, a palavra do Senhor, diz o seguinte: vós sois o sal da terra. Vós sois o sal da terra. Ele está falando aos seus discípulos. Ora, se o sal vier a ser insípido, ou seja, sem sabor, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta, senão para, lançado fora, ser pisado pelos homens. Quando um cristão perde seu testemunho, ele acaba sendo motivo de piada, de gracejos dos ímpios. Nós temos visto isso acontecendo nas mídias sociais. Quando pessoas que se dizem cristãs, eles envergonham o bom nome de Cristo por causa das suas atitudes, eles acabam sendo pisados pelos homens. A Bíblia diz isso. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada. Não se pode. Sobre um monte. Nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo no alqueire, mas no velador. E ilumine a todos que se encontram na casa. Assim brilhe, diz o trecho bíblico. Jesus está dando uma ordem. Assim brilhe também a vossa luz diante de quem? Dos homens. Para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem ao vosso Pai que está nos céus. Vamos orar. Querido Deus, nesta noite nós clamamos a Ti, que a Sua palavra venha de encontro ao nosso coração, que a Sua palavra nos fale a maneira como devemos viver nesse mundo, sem comprometer o bom nome de Cristo.
Em nome de Jesus oramos. Amém. Existe uma frase que cita o seguinte: qualquer pessoa que diz, Deus me salvou, qualquer pessoa que faça essa afirmação, Deus me salvou, mas continua vivendo como antes, eu pergunto, Deus salvou você do quê? A pessoa diz, Deus me salvou, mas ela vive como se não conhecesse a Deus. Então Deus a salvou do quê? Essa frase demonstra que uma pessoa convertida, ela precisa dar bons frutos. Uma pessoa que se diz convertida, discípula do Senhor, ela precisa dar bons frutos, porque os frutos são evidências de que ela passou por uma transformação. Nunca vi alguém dizer que conhece a Cristo, mas não passou por uma transformação. Os frutos são evidências públicas para que as pessoas notem que o Senhor me salvou e a salvação que Ele trouxe à minha vida vai produzir frutos, vai trazer evidências. Agora, não quer dizer que uma pessoa convertida não peque. Seria uma tolice dizer que pessoas convertidas não pecam. Mas a vida de uma pessoa convertida, ela não é mais caracterizada, ela não é mais amoldada por uma vida de pecado. Ela ainda peca, ela ainda comete erros, mas não é caracterizada uma vida como uma vida suja. Eu acho isso muito interessante, porque aqui nesse texto Jesus vai ensinar a nós que as boas obras vão acompanhar os cristãos. Não as más obras, mas as boas obras. Pois, irmãos, é através do nosso testemunho de vida. Quando a Bíblia fala boas obras para os cristãos, a Bíblia está falando do meu testemunho de vida. A maneira como eu me porto, que as pessoas possam ver Cristo em mim. Não apenas pelo modismo evangélico, porque hoje virou moda ser evangélico. Não é apenas por aquilo que eu declaro, pelas músicas que eu canto, só porque algumas pessoas compram alguns CDs, gravou um CD evangélico, diz que é cristão. Não necessariamente. A música que você canta, a música que você ouve, não precisa significar absolutamente nada. Só porque você canta, você é uma cantora, você é um cantor, você gosta de música gospel, isso não significa absolutamente nada. Então, quando a Bíblia fala que nós devemos dar um bom testemunho, ela está se referindo às nossas boas obras. Quando a Bíblia fala sobre que as boas obras acompanharão os santos, os crentes, ele está falando do meu testemunho. Isso é muito relevante, porque o apóstolo Paulo, ele vai nos afirmar algo interessante, lá em Efésios capítulo 2, um texto clássico, Efésios 2, 8, 9 e 10, que diz o quê? Porque pela graça sois salvos, mediante a fé, isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie, porque somos feitura dele, criados em Cristo Jesus, porque ele me salvou, para as boas obras, para que eu dê um testemunho aos homens, que ele me salvou e ele me transformou. Esse texto de Paulo, ele é muito claro que uma pessoa verdadeiramente convertida, ela vai evidenciar através do seu testemunho de vida, através de suas boas obras. Não é que ela foi salva pelas boas obras, porque seria uma tolice crer que alguém é salvo por boas obras. Não, o homem é salvo pela graça de Deus, porque pela graça sois salvos, Efésios 2,8. Aqueles que acham que pelas boas obras alguém é convertido é tolo, não sabe nada de Bíblia. Não, o homem é salvo pela graça de Deus, só que a partir da salvação, a partir do momento que o Senhor me salva, a partir do momento que o Senhor me converte, aí sim, a partir desse momento, eu devo dar um bom testemunho. Aí que vem as boas obras. As boas obras não vêm para me salvar, ela vem para evidenciar a minha conversão.
vem como evidências. Tiago destacou isso para nós, a importância das boas obras na vida do cristão. Tiago 2. Ele vai dizer o seguinte: porque assim como o corpo sem espírito é morto, assim também a fé sem obras é morta. Ele não está ensinando que a salvação vem pelas obras. Não, ele está falando, ele está afirmando que uma pessoa verdadeiramente convertida, uma pessoa que foi alcançada pelo Evangelho, uma pessoa que foi alcançada pela cruz, essa pessoa ela vai produzir frutos de salvação. Porque o Senhor está transformando ela. Então ela vai passar a evidenciar isso através de boas obras. Desse modo, podemos observar que qualquer pessoa que se diz cristã, ou evangélica, ou crente, essa pessoa ela deve viver de tal modo a não comprometer o bom nome de Cristo. Então essas evidências, irmãos, de uma pessoa convertida, ela passa a evidenciar na vida de uma pessoa no dia que ela se converte. Não é no dia que ela foi batizada. Conversão não é batismo. Não é no dia que ela foi aceita a membresia de uma igreja. Não. Conversão não é membresia. Conversão é o dia que você rende-se a Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. Naquele dia que você se converteu, as boas obras vão passar a acompanhar a vida de vocês. Isso quer dizer que um cristão verdadeiro, ele está preocupado do modo como ele vive. Qualquer cristão verdadeiro, ele tem medo, ele tem temor de envergonhar o nome de Cristo. Muitas das vezes o cristão ele sofre o dano para não perder o testemunho. Porque para ele o testemunho do seu Senhor é importante. Por isso que muitas das vezes ele troca de amizades. Porque se eu começar a andar com as pessoas que eu andava antes da minha conversão, eu vou estar fazendo o que com o nome de Cristo? Em companhia. Não é que eu vou desprezar os meus amigos do passado. Ainda devo respeitá-los, orar por eles, tratá-los bem. Mas eu não posso mais fazer o que eu fazia antes em suas companhias. Vai mudar os meus hábitos. Vai mudar os meus padrões, inclusive de vestuário. A minha roupa vai mudar. Porque antes eu não me preocupava pelo modo como eu me vestia, eu gostava de me aparecer, eu gostava que as pessoas olhassem para o meu corpo e eu me sensualizava para chamar a atenção, mas depois não, eu não quero chamar a atenção para o meu corpo, eu quero chamar a atenção para o meu caráter. E se eu quiser chamar a atenção para o meu caráter, eu vou ter que poupar então a exposição do meu corpo. Vai mudar o meu padrão de vestuário, o meu vocabulário vai mudar. O meu comportamento, assim sendo, todos os cristãos, os verdadeiros, eles devem ter uma preocupação com o seu testemunho de vida, porque o modo como você vive reflete diretamente o bom nome de Cristo. A Bíblia diz que o nome de Cristo é blasfemado entre os gentios, por causa da postura de algumas pessoas, nem sei se é cristão, mas se dizem cristão. Isso não convém. Então a maneira que nós vamos viver, além de evidenciar que somos salvos, somos o sal da terra, somos a luz do mundo, a forma como eu vivo, infelizmente, pode servir de escândalo. Vai estar estampando os noticiários, motivo de chacota. Isso não convém. Escândalo. O evangelho passa a ser censurado, o nome da igreja passa a ser censurada, pelo modo de vida que alguns crentes escolhem viver. Por essa razão, Paulo encorajou os crentes nos seguintes termos. Abra sua Bíblia em 2 Coríntios, capítulo 4. Nós sabemos que a igreja de Corinto, ela apresentava alguns problemas, de testemunho. Paulo escreveu 2 cartas à igreja de Corinto. No capítulo 4, olha o que o apóstolo Paulo disse. 2
aos Coríntios, capítulo 4, versículo 2. Diz assim, preste atenção no que o apóstolo Paulo falou à igreja de Corinto, no capítulo 4. Pelo contrário, rejeitamos as coisas que, o quê? Nós rejeitamos o quê? O que nós rejeitamos? As coisas vergonhosas. Se ocultam, não andando com astúcias, nem adulterando a palavra de Deus, antes nós recomendamos a consciência de todo homem na presença de Deus pela manifestação da verdade. Irmãos, o que é que Paulo está falando aqui? Ele está falando, se você foi coberto no sangue de Cristo, você que sustenta a esperança da vida eterna, você deve viver na verdade, na presença de Deus. Tem um monte de crente mentindo, mentirosos, fazem o mal, envolve um monte de gente e não assume a sua responsabilidade. A Bíblia diz que eu devo andar pela verdade. Então, com isso em mente, eu quero essa noite desafiá-los a uma análise pessoal, da sua vida pessoal. Eu quero que você dê uma olhadinha para as suas vitórias, mas também para as suas derrotas, para os hábitos que já foram vencidos, para os hábitos que os irmãos estão vencendo. E eu quero analisar com vocês essa noite o testemunho pessoal da vida do apóstolo Paulo. Quero que vocês dêem uma olhada comigo e vejam o que ele falou. Abra sua Bíblia em Filipenses capítulo 3. Eu tenho ali o testemunho do apóstolo Paulo. Filipenses, por favor, capítulo 3. O capítulo 3 contém 21 versículos. Capítulo 3, 21 versículos. O capítulo 3, ouça-me, é um testemunho autobiográfico. O que isso quer dizer? Paulo está falando de si mesmo. E você vai ver que o apóstolo Paulo revela, e eu vou analisar com vocês, pormenorizado, o que ele traz para nós que deve nos sacudir. Mas, irmãos, eu peço licença a você, porque eu vou ter que ler o capítulo inteiro. Não tem esse costume, viu? Ler o capítulo inteiro numa pregação. Mas, estudando, falei, eu vou ter que explicar o capítulo, mas vocês vão ter que ler comigo. Okay? Então, peço licença, eu vou ter que ler os 21 versículos. Acompanha comigo, para que você entenda bem o que Paulo está falando aqui. Filipenses 3, diz assim a palavra do Senhor. Quanto ao mais, irmãos meus, alegrai-vos no Senhor. A mim não me desgosta, e é de segurança para vós outros que eu escreva as mesmas coisas. Aí ele diz, cuidado, acautelai-vos dos cães, acautelai-vos dos maus obreiros, acautelai-vos da falsa circuncisão, porque nós é que somos a circuncisão, nós que adoramos a Deus no Espírito e nos gloriamos em Cristo Jesus e não confiamos na carne, bem que eu poderia confiar também na carne. Aí ele começa a tecer comentários a respeito de si mesmo. Bem que eu poderia confiar na carne, se qualquer outro pensa que pode confiar na carne, eu ainda mais. Aí ele diz, circuncidado ao 8º dia da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreu, quanto à lei fariseu, quanto ao zelo, perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível, mas o que para mim era lucro, isso considerei perda por causa de Cristo. Sim, deveras, considera tudo como perda por causa da superioridade do conhecimento de Jesus Cristo, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio para ganhar a Cristo e ser achado nele, não tendo justiça própria
que procede da lei, senão a que é mediante a fé em Cristo. Justiça que procede de Deus baseada na fé, para o conhecer e o poder da ressurreição e a comunhão dos seus sofrimentos, conformando-me com ele na sua morte, para que de algum modo alcance a ressurreição dentre os mortos. Não que eu tenha já recebido ou tenha já obtido a perfeição, não, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Todos nós, pois, que somos maduros, tenhamos esse sentimento, e se porventura pensais de outro modo, também isso Deus vos esclarecerá. Todavia, andamos de acordo com o que já alcançamos. Irmãos, sede imitadores meus e observai os que andam, presta atenção, segundo o modelo que tendes em nós. Presta atenção, pois muitos andam entre nós, dos quais repetidas vezes eu vos dizia, e agora vos digo, que até chorando são inimigos da cruz de Cristo. O destino deles é a perdição, o Deus deles é o ventre, e a glória deles está na sua vergonha, visto que só se preocupam com coisas terrenas. Pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, o qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo de sua glória, segundo a eficácia do poder que ele tem, de até subordinar a si todas as coisas. Irmãos, esse trecho das Escrituras, Paulo descreve claramente sua preocupação quanto à maneira de viver daqueles que professam a fé cristã. Já no começo, na abertura desse capítulo, ele comenta sobre os maus obreiros. O apóstolo Paulo chama-os de cães. Acautelai-vos dos cães. Numa expressão dura, uma expressão severa. Na verdade, eram os judeus que chamavam os não-judeus de cães. Os judeus chamavam os gentios de cães. E aqui Paulo chama os falsos, aqueles que se dizem cristãos, Paulo chama essas pessoas, que em nome de Deus, Paulo chama essas pessoas de cães. Cuidado com os cães. Porque existem pessoas que entram na igreja, são aceitos na igreja, e às vezes, por falta de zelo da igreja, não sei, às vezes essas pessoas fingem o que não são, e passam a ser identificadas como cristão, assumem liderança, desenvolvem ministérios. Por isso que a igreja leva a sério o testemunho dos crentes, dos membros. A igreja de Cristo leva muito a sério o testemunho dos crentes. Por isso que uma pessoa que peca publicamente, ele é levado a juízo dentro da igreja. A disciplina é necessária. Toda igreja cristã deveria praticar a disciplina, porque ela manchou o testemunho de Cristo. Ela comprometeu o testemunho de Cristo, o bom nome de Cristo. Inclusive pastor. Nosso movimento não aceita a pastora. Nós não reconhecemos o ministério eclesiástico feminino. Reconhecemos o ministério feminino, não o ministério eclesiástico feminino. Nós não reconhecemos. Reconhecemos pastor e diáconos. Mas há alguns que aceitam. Mas até estes deveriam ser submetidos
a uma disciplina eclesiástica, se perdesse seu testemunho fora da igreja ou até mesmo dentro dela. Inclusive, irmãos, pastores podem ser desligados de suas congregações por causa do mau testemunho. Existe a disciplina restaurativa, mas existe a disciplina de desligamento. Quando a pessoa não se arrepende, quando a pessoa que é da igreja não reconhece seu pecado, ela está passiva a uma disciplina de exclusão. Então, quando devidamente comprovado o pecado daquela pessoa que se diz convertida, porque ela não está andando dentro dos padrões bíblicos, porque o nome da igreja entrou em descrédito, o nome de Cristo entrou em descrédito, os cristãos estão sendo motivo de vitupério, isto é, insulto, afronta, eles precisam de uma disciplina. Aí vem o apóstolo Paulo e ele vai dizer o seguinte, ele vai dizer no finalzinho do versículo 3, nós não confiamos na carne. Por que ele falou isso? Veja o finalzinho do versículo 3 de Filipenses 3. Filipenses 3, versículo 3 do finalzinho. E não confiamos na carne. O que ele quis dizer com isso? Ele fala, acautelai-vos dos cães, dos maus obreiros. Cuidado, dos maus obreiros. Aquelas pessoas que se revestem de autoridade, de liderança. Cuidado com os maus obreiros. Aí ele vai dizer o seguinte, nós, ele se inclui, tanto é fato que ele vai argumentar em cima disso. Ele vai dizer o seguinte, nós não confiamos na carne. Irmãos, Paulo, para dizer que ele não confia na carne, esse é o motivo pelo qual ele vai trazer uma autobiografia. Ele vai dar um testemunho. Para demonstrar que ele não confia na carne, embora ele tivesse razões para confiar na carne. Mas ele falou, não vou confiar em nada daquilo que eu alcancei diante dos homens. Meus títulos, minha linhagem, eu vou abrir mão de tudo isso. Porque ele sabia que para ele viver como ele deveria viver, não é conforme o padrão do mundo. Ele deve viver conforme o padrão de Deus. E ele começa falando da sua religiosidade. Como eu disse, ele vai fazer uma autoanálise, uma autobiografia. Versículo 5, ele vai dizer, contando um pouquinho da sua vida. E tudo isso que ele vai contar a partir do versículo 5 do capítulo 3, está dentro daquilo que ele poderia confiar. Mas ele falou, não vou confiar. Não vou colocar isso como crédito. Ele vai dizer, circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreu, quanto à lei fariseu, quanto ao zelo perseguidor, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Paulo descreve nada menos que 7 predicados, excelentes predicados religiosos, que para ele, que para a comunidade da qual ele estava inserida, era uma honra, era um padrão altíssimo de reconhecimento. Ele tinha status. Olha a minha posição. Algumas pessoas, alguns líderes religiosos, inclusive que envolvem-se com a política, eles também acabam tendo um destaque pela posição deles. Nós temos que tomar muito cuidado com isso. Com o reconhecimento humano, com a projeção humana. Isso pode fazer com que a gente se perca. Pode ser que a gente troque o propósito de Deus, que Deus teve um dia nas nossas vidas. Se é que teve. Cuidado com a projeção humana. Cuidado chamar a atenção dos holofotes do mundo, esquecer-se que Deus olha o coração. E ele começa. E ele vai dizer, eu tenho motivos de sobra para ser reconhecido como uma autoridade, uma referência entre a minha comunidade. Eu fui circuncidado, eu sou da linhagem de Israel. Que é isso? Eu sou hebreu de hebreu. Eu sou da tribo
E mais, irmãos, ele vai dizer o seguinte: mas não é assim que eu quero viver. Eu não quero viver segundo a projeção humana. Eu quero viver para Cristo. E Paulo vai dizer, irmãos, que o alvo dele é abrir mão de toda essa projeção imposta por ele, pela sociedade, pela comunidade judaica. Ele vai dizer: eu vou abrir mão de tudo isso porque eu quero viver na simplicidade do Evangelho. Eu não me importo com essa projeção que as pessoas me colocam. Inclusive, tem pastor que coloca a igreja com o nome dele. Ou seja, ele é mais importante que Jesus Cristo. Cuidado com a soberba. A Bíblia fala em Provérbios que a soberba precede a ruína. Filipenses 3, 12 a 14, ele vai dizer: não que eu tenha recebido, ou tenha já obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa eu faço. Aqui, ó. Ele vai dizer: eu vou fazer uma coisa. Eu vou esquecer de toda essa projeção que eu busquei, que foi colocada sobre mim. Eu vou esquecer disso. Eu vou esquecer. Eu não quero considerar que eu sou circuncidado. Não quero levar isso em consideração para o meu viver de hoje. Eu não vou considerar que eu sou da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, quanto à lei fariseu, quanto ao zelo perseguidor, quanto à justiça irrepreensível. Eu vou esquecer-me dessas coisas. Eu não quero levar em consideração. Porque eu sei como eu vivia sem conhecer a Cristo. Mas agora eu conheço a Jesus Cristo. Então eu vou abrir mão disso. Eu tenho um novo modo de viver. E ele passa então a falar: uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Se você notar, o apóstolo Paulo, ele só tem algo em mente. Não é ser reconhecido pelos homens. Não é ter projeção humana. O único alvo do apóstolo Paulo era concentrar-se em Jesus Cristo. Ele mesmo falou: o meu prêmio é conhecê-lo. O meu prêmio é conhecê-lo. E eu vou persegui-lo agora. Não como eu o perseguia no caminho de Damasco, porque eu queria matá-lo. Agora eu vou persegui-lo porque eu quero imitá-lo. Esse é o meu alvo. Assim sendo, irmãos, aqueles que estão na igreja, mas nunca passaram por uma conversão verdadeira, mas estão entre aqueles nomeados, identificados como evangélicos cristãos, nós vamos perceber, eu vou ler aqui para vocês, que eles não vão conseguir sustentar muito tempo o testemunho de Cristo, porque nunca foram de Cristo. Pode ser que foram, eu não sei. Paulo, ele assume a tese de que alguns escândalos viriam por algumas pessoas que até chorando ele fala: são inimigos da cruz. Eu não estou aqui levantando bandeira se a pessoa, se o fulano ou ciclano é convertido de verdade ou não. Só estou identificando que alguns escândalos viriam por pessoas que estão no meio dos cristãos, apenas para causar tumulto entre os cristãos verdadeiros. Eles acabam sendo motivo de escândalo para o nome de Cristo. Filipenses 3, 18 a 19, ele vai falar sobre isso. Pois muitos andam, o quê? Longe de nós? No mundo? Não. Aqui, ó, ele vai falar o seguinte: muitos andam entre nós, frequentam o mesmo ambiente que nós. Quando há aquela atividade que nós promovemos, essas pessoas estão lá.
Quando vai fazer um trabalho talvez evangelístico, essas pessoas estão lá. Pois muitos andam entre nós, dos quais repetidas vezes eu vos dizia. Eu já tinha falado isso, mas eu digo de novo, e falo isso até chorando. Quem vive desse modo é inimigo da cruz. Porque eles estão colocando o nome de Cristo e da sua igreja na lata do lixo. São inimigos da cruz. Sabe qual é o destino dessas pessoas? Leia o texto. O destino deles é a perdição. Sabe por que é a perdição? Porque o Deus deles são eles mesmos. O Deus deles é o próprio ventre. E a glória deles está na sua infâmia. Visto que só se preocupam, pode olhar para o histórico dessas pessoas que causam escândalo. Eles só se preocupam com as coisas deste mundo. É dinheiro, é posição, é propriedade, é bens. Só se preocupam com coisas terrenas. Irmãos, as mídias sociais e a grande mídia têm comentado muito sobre o caso recente da Flor de Lis, deputada federal, pastora, acusada de ser mandante da morte do pastor, marido dela. Também tem se comentado muito pelas mídias sociais e a grande mídia o caso do padre Rafael, se não me falha a memória. E também o caso, eles trouxeram novamente à tona o caso do médium João de Deus. E eles têm dito o seguinte: faces da mesma moeda. Interessante nós notarmos, irmãos, que o apóstolo Paulo, quando ele tratou dessa questão de projeção humana, porque essas pessoas têm grande projeção, ele falou o seguinte: eu considero tudo isso como refúgio, como esterco. Por que ele falou isso, irmãos? Porque ele sabe o que o orgulho, o que a projeção humana pode levar um homem. Veja onde levou Lúcifer. Filipenses 3:8. Veja que interessante. Filipenses 3:8. Toma cuidado com a projeção humana. Toma cuidado com o seu status, com o seu dinheiro, com os seus bens. Isso pode ser a causa da sua ruína. Sim, deveras considera tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio para ganhar a Cristo. Irmãos, com essa declaração, o apóstolo Paulo está dizendo que ele abriu mão da sua justiça própria. Porque ele, na perspectiva humana, ele a tinha, mas na perspectiva de Deus ele não tinha. Porque a justiça verdadeira não procede da justiça humana. A justiça divina procede da fé. Por isso que a Bíblia fala que o homem é justificado perante Deus pela fé em Cristo Jesus, não por justiça própria. Paulo está falando, se eu confiar na minha justiça própria, mas Paulo, que justiça é essa que tu falas? Circuncidado 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, quanto à lei fariseu, quanto ao zelo perseguidor, quanto à justiça que há na lei irrepreensível. Ele falou, se eu for olhar para a minha justiça própria, eu vou ter projeção humana, mas eu perco a Cristo. Para eu ganhar a Cristo, então eu abro mão de toda a minha justiça própria. Essa pessoa alcançou a salvação. Porque a salvação ela é alcançada pela justiça que provém da fé em Jesus. A justiça de Deus não provém da justiça própria, mas da justiça que procede da fé em Jesus Cristo. Por isso que ele falou, eu considero tudo isso como perda.
E ele, como um novo cristão, ele sabe a maneira como ele deve viver, e ele não quer ser mais motivo de envergonhar o nome de Cristo, de envergonhar o nome da igreja de Cristo. Porque a igreja dele ele a comprou com seu próprio sangue, e para Deus a igreja tem valor. Irmãos, eu quero pontuar algumas verdades que nós defendemos. Em primeiro lugar, a igreja de Cristo jamais pactuará com pecados de seus membros. Nunca. Não importa quem seja. Se é convertido, cair em pecado, perante Deus essa pessoa deve ser sim responsabilizada. Em segundo lugar, quero pontuar. Toda pessoa culpada por um crime deve, a rigor, ser responsabilidade pela justiça civil. Jamais passaremos a mão na cabeça de quem quer que seja. Cometeu um crime, que responda por eles. Terceiro lugar, nem Deus isenta os cristãos verdadeiros para que assuma suas responsabilidades civis, ou seja ela criminal. Agora, que conversa é essa de categorizar a igreja como uma instituição em descrédito por causa de algumas pessoas? Que seja apurado, que a verdade prevaleça e que os malvados sejam responsabilizados. O próprio Paulo diz: acautelai-vos. Acautelai-vos dos cães. E ele desenvolve toda essa argumentação para que eu e você tomemos cuidado com a projeção que as pessoas colocam sobre nós, pelos degraus sociais que eu subo. Muito cuidado com isso. E que eu mantenha os meus olhos fixados em Cristo, para que eu não me esqueça aquele que me salvou. E o motivo pelo qual ele me salvou. Por isso ele disse: a partir da minha conversão, eu não confio mais na carne. Que é isso, Paulo? Aqueles predicados morais que ele mesmo destacou, que ele considera como esterco. Ele falou: eu vou perder tudo isso para que eu não perca Cristo. Então eu vou abrir mão de tudo para que eu possa andar com o meu Senhor. Que esse seja um desafio para todos nós. Você que é verdadeiramente convertido, que você sustente o seu testemunho à luz da palavra de Deus. E que a igreja assuma uma posição de que não pactua com as trevas. Jamais. Amém? Feche seus olhos. Querido Deus, obrigado pelo privilégio que temos tido de estudar a sua palavra. Eu oro, Deus, a favor daqueles irmãos em Cristo que tomaram decisões erradas. Que o Senhor traga o arrependimento a eles e que eles voltem para os seus caminhos. Mas eu também oro, Pai, por aquelas pessoas que em Teu nome têm te envergonhado. Que o Senhor os repreenda. Protege a sua igreja. Protege o seu povo. Em nome de Jesus oramos. Amém. Que Deus abençoe a todos vocês. E que vocês zelem pela luz de Cristo que brilha em vocês. Também que a palavra tenha falado ao seu coração. E que você assuma um compromisso de ser luz no meio das trevas. Uma oração silenciosa. Estamos terminando o nosso culto. Já me despeço dos irmãos e amigos. Eu também vou encerrar esse primeiro momento. Nós vamos retornar daqui a pouquinho com as boas novas, com o nosso período de oração. Tá bom? Então, uma oração silenciosa
Ao toque do piano, o Leonardo vai nos ajudar dedilhando uma melodia, fazendo gentileza. Uma oração silenciosa, a igreja está dispensada. Mais uma vez, obrigado a todos e tenham uma boa noite.